Estamos aqui na sede nacional do PDT com um companheiro da cidade de Paulista, Pernambuco, Fábio Barros, que é vereador já por 3 mandatos, Exato. Presidente da Câmara Municipal dessa importante cidade, né, a 8ª economia do estado, conforme a gente estava conversando, né? Mas o que nos motivou a fazer esse bate-papo com ele aqui para vocês assistirem é um tema importantíssimo: segurança pública. O Fábio é um especialista, um estudioso da área de segurança pública e traz uma visão muito abrangente sobre a segurança pública e, como não poderia deixar de ser, é a visão pedetista sobre segurança pública, ainda mais nessa época, né, que segurança pública parece que se resumiu em as pessoas andarem armadas, fazer a autodefesa e outros tantos absurdos, que é o que o Fábio agora pode nos desvendar um pouco, nos esclarecer sobre essa matéria. Fábio, o que é segurança pública? Então, segurança pública é vista pela população, principalmente, como uma ação direta da polícia. Quando se fala de segurança pública, a população geralmente enxerga como um ato da polícia, seja a polícia civil, seja a polícia militar. Mas é preciso que a gente entenda que a segurança pública, ela no Brasil, ela tem uma história que começa ainda no Império e que os brasileiros não perceberam que o passar do tempo, mesmo com o passar do tempo, o modelo ainda é o mesmo. Então, hoje, o conceito mais avançado nem é mais segurança pública, é ordem pública, que você não vai tratar só da questão da segurança, você vai tratar também da questão dos direitos do cidadão, da salubridade, que é da salubridade pública, que é você ter um espaço de vida com qualidade. Então, a soma desses direitos, também com a segurança pública, a garantia à vida, a garantia constitucional à vida e principalmente das forças que atuam na segurança pública, que vai do gestor ao agente de segurança pública, isso tudo é o conjunto do que o Brasil entende de segurança. Agora, esse modelo é um modelo antigo que precisa ser modificado e que nós que acreditamos nessa mudança, no modelo novo, no modelo de ordem pública, é um modelo muito mais de participação da população, principalmente participação dos municípios, e que leva a população a um novo olhar, que vai além da ação da polícia. Soma-se a ação da polícia com políticas públicas que garantam maior qualidade de vida e garantia de direitos humanos. É aquela história, né? Violência gera mais violência. E a nossa polícia, ela é treinada de certa forma, para a violência. Qual seria esse novo modelo, ou esse modelo moderno, né, de segurança pública? Na verdade, esse modelo não é um modelo que nós precisamos inventar. Hoje no mundo, para vocês terem ideia, só o Brasil e o Guiné-Bissau hoje tem esse formato de polícia. O mundo todo mudou. E a nossa visão de polícia e de segurança pública a partir das forças de segurança pública no Brasil, ela está muito calcada no modelo francês, mas o modelo francês napoleônico. Então nós estamos falando do século XIX no Brasil e que não muda até os dias de hoje. A segurança precisa enxergar que, além do aspecto de ação de polícia, e uma polícia militarizada, e aqui eu não estou questionando se é melhor ou é pior, nós estamos falando que os governos, nos últimos 20 anos, utilizaram do mesmo sistema e não modificaram. Então, só para você ter uma ideia, falando aí no exemplo do que vem acontecendo, as greves que estão acontecendo no Brasil, e aconteceu recentemente no Ceará. Esse modelo é tão falido que nos últimos 20 anos, 52 greves da Polícia Militar no Brasil, em vários estados, claro. Isso leva a compreender que a cada 5 meses a polícia entrou em greve. E a população tem essa consciência. Quando a polícia entra de greve, que é uma coisa que é inconstitucional, leva a população a uma situação de temor, porque você não tem a presença da polícia na rua e, consequentemente, você põe em risco a vida das pessoas porque aumenta o número da criminalidade. Isso é um fenômeno que não acontece só no Brasil. Em Montreal, um exemplo, a polícia entrou em greve e existiram vários delitos e vários crimes que ocorreram com a falta da presença da polícia nas ruas. Então é necessária a presença policial, sim, mas uma presença policial associada a um novo modelo, a um modelo de polícia interativa, a um modelo que é municipalizado, um modelo que no mundo todo dá certo e que no Brasil dará certo, mas é preciso mudar. Então você imagina o que aconteceu no Ceará agora e o que aconteceu na cidade de Sobral é o resultado de algo muito ruim e que revela a ponta de um iceberg
de um sistema cheio de problemas e que as pessoas querem ocultá-lo. Foi à tona porque o senador Ciro foi para cima, houve aquele conflito, ele sofreu um atentado, e o que nós percebemos ali é que milícias e um motim foi estabelecido diante dele, diante da população, de uma polícia que mandou fechar comércio, que estavam mascarados. Então isso ali não está acontecendo, aquilo que está acontecendo não está acontecendo só no Ceará. É o resultado da polícia no Brasil, que falta um modelo que realmente mude essa realidade. Então as pessoas têm uma imagem da polícia que deveria ser outra, mas o nosso modelo revela essa polícia que nós temos hoje. A gente estava conversando ali um pouco e você me falou uma coisa muito interessante, que os custos da segurança pública são muito altos, entretanto os investimentos são muito baixos. 1,53% do PIB do Brasil é o investimento em segurança pública, é muito baixo. E, ao mesmo tempo, o gasto, né, o custo da insegurança pública é de 667 bilhões. Nós estamos falando de quase 4%, 4, alguma coisa, por cento do PIB. Então, nós temos um investimento baixíssimo e um custo altíssimo de insegurança. Então, o que se percebe, né, muito claramente é que a coisa do jeito que está não está tendo resultado. É tentar mudar as coisas fazendo as mesmas coisas de sempre. Então nós estamos falando do governo de Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, mantiveram o mesmo sistema. O Temer, a mesma coisa. E o Bolsonaro está cometendo o mesmo erro também. Se não pior, né? Se não pior, porque assim, o incentivo à violência, um exemplo, agora a Segurança Nacional, quando esteve no Ceará, foi algo absurdo. Você vê o comandante da Força Nacional dizer que os amotinados eram verdadeiros heróis. Exato. Isso demonstra a incapacidade desse comandante, primeiro, por agir de uma forma criminosa, no sentido militar, no sentido da legislação militar. Porque dizer que um amotinado ele é um herói é dizer que todos podem se amotinar. E fora isso, é inconstitucional. Você imagine, na nossa Constituição é muito claro, as forças de segurança, elas não podem entrar em greve, porque a falta do policiamento gera conflitos sociais que podem levar à morte de pessoas. E que foi o que ocorreu no Ceará. Exato. Né? Centenas de pessoas morreram nesse intervalo aí dessa greve abusiva, que na verdade ela é inconstitucional, ela não é nem ilegal, ela é inconstitucional. E, infelizmente, o governo federal ele não tomou nenhuma medida para que isso mudasse. E a Força Nacional vai para lá para tomar uma medida de valorização de um motim. Então, isso é muito grave. Isso revela um outro problema, que é incentivar no Brasil esse tipo de comportamento das forças de segurança pública. Certo. Isso é muito arriscado. No Estado Democrático de Direito, não se admite esse tipo de atitude. E o mais grave nisso tudo é que muito desses grevistas no Brasil, esses 52 greves que aconteceram nos últimos 20 anos, entre 98 entre 97 e 2017, o que é pior é que muitos que se amotinaram ou que fizeram greve não foram punidos. Uhum. E essa falta de punição que leva à continuidade desse tipo de atitude grevista. Então é preciso mudar. O modelo precisa mudar. Então, no mundo todo, o modelo é outro, não é o modelo do Brasil, militarizado, não é esse modelo em que os municípios não participam. Um exemplo, quando você fala com um prefeito, a primeira coisa que ele diz, não, segurança pública não é comigo, é com o Estado. Mas, ainda no governo Temer, em 2018, a Lei 13.675, que é o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, foi uma lei aprovada, promulgada, e ela já tem regulamentação. Então, é uma lei que está em vigor e lá é muito claro, os municípios passam a integrar como ente responsável da segurança pública. Aí eu estou falando das guardas municipais, dos programas de prevenção à violência que os municípios podem e devem desenvolver. Então nós precisamos não só de um sistema único de segurança pública, nós precisamos de orçamento do governo federal sendo destinado aos municípios e os municípios cumprirem o seu papel constitucional, certo, de fazer o seu papel. Pode ter certeza, na hora que isso for municipalizado, e existir um sistema que funcione, diferente do que está hoje, centralizado num poder maior, que é o poder central do governo federal, ou mesmo nos governadores, nos estados, nós não vamos ter uma segurança pública de qualidade. Para além da questão da cultura da violência, que é muito típico, sobretudo na América Latina, o que deve ser feito, do seu ponto de vista? O que os governos devem fazer, né, os prefeitos, os governadores,
né, o presidente da República, o Congresso, enfim, né, o Estado deve fazer para melhorar a segurança pública no nosso país? Primeiro, algo que chama atenção. O governo Bolsonaro, não é, quando ainda candidato a presidente da República, se utilizou em vários momentos de que mudaria o Brasil, que o Brasil seria melhor. E com uma perspectiva militarista de comportamento, não quer dizer que seja errado ou certo, mas com uma perspectiva militarista, chamou a atenção de muitos militares no Brasil e forças policiais. Com certeza, muitos policiais militares, muitos policiais civis e outras forças elegeram e votaram no presidente Bolsonaro. Certo. Um ano de governo do Bolsonaro, um ano, nada foi feito pelos militares, nada. Absolutamente nada. Nada. Você não tem nenhum tipo de mudança. Um exemplo, definição de um piso nacional para o salário dos policiais militares, um exemplo. Importantíssimo. Que são as forças de maior número. Essa força, hoje, reclama nos estados dos problemas que vivem, mas vivem salários divergentes entre um estado e outro. Isso é um problema. Sem contar qual foi o investimento realmente em termos de aumento de investimento para os estados para o investimento em segurança pública. É outro grande problema. Não mudou nada. Pelo contrário, se era um governo que se apresentou para os militares como um governo de mudança, esse grupo da sociedade precisaria, não era ser privilegiado, é ser atendido. E não foram atendidos. Então é um governo que muito mais faz uma mídia de que o policial pode matar, como se matar fosse algo que mudasse a vida das pessoas. O Brasil mata 65 mil pessoas por ano. Em 1980, nós tivemos 8 mil, menos de 9 mil assassinatos no Brasil. De lá para cá, nós chegamos a 65 mil assassinatos. Aí o governo pode dizer, não, mas isso é coisa do que aconteceu nesses últimos anos, não é responsabilidade minha. Isso não existe. Nós queremos saber se esse governo tem um programa, um projeto, uma ação realmente verdadeira para mudar essa realidade. Para mudar essa realidade é preciso mudar o modelo. O modelo que o Bolsonaro assume é o mesmo dos anteriores. Não há um modelo de diferença para a segurança pública. E que não mostrou resultado nenhum. Não mostrou resultado nenhum. Inclusive das 5 cidades que receberam a Força Nacional através do projeto do ministro Moro, Cariacica aumentou em 25% o número de assassinatos, mesmo com a presença da Força Nacional. Na minha cidade, que é a cidade de Paulista, também recebeu a Força Nacional. Nós temos lá 100 homens e mulheres da Força Nacional, onde 20% estão na investigação e o restante estão em força ostensiva nas ruas. Está lá, presente. Tudo bem, causa uma impressão de segurança, sim, mas isso é uma ação ou é um projeto, um programa? É uma ação. Quando eles saírem da cidade, a ação que está sendo aplicada ali de força, de repressão, deixa de existir e a criminalidade volta. Porque o que leva ao conjunto da criminalidade não é a ponta, quer dizer, aquele que já está envolvido na criminalidade. É todo um conjunto de falta de garantia de direitos, falta de uma escola de qualidade, falta de programas sociais que envolvam a juventude e que envolvam as pessoas para que elas possam realmente se sentirem produtivas numa sociedade onde elas se sintam nos seus direitos garantidos. Então, se isso não muda, se as políticas sociais não acontece investimento, se você não muda a realidade das pessoas, você não vai mudar vamos dizer assim, as condições que envolvem, que dão garantia à criminalidade. É uma lógica, né? Uma Se lógica. as pessoas não estão integradas na sociedade, logo elas estão marginalizadas. Exato. Então, o governo não apresenta nenhum programa. Então, a ação hoje da Força Nacional, o que é a Força Nacional? Tanta gente fala, não, mas a Força Nacional está em 5 estados, é um programa piloto. A Força Nacional são policiais militares, na sua grande maioria, 80%, quase 90%, 80 e poucos por cento, são policiais militares das forças especiais de diversos estados do Brasil, onde eles tiram frações desses policiais, formam essa força, que é a Força Nacional, que tem um comando nacional. O que é? É uma polícia militar especializada, é a polícia da polícia militar. Então, é a soma de força policial, mas não muda a realidade daquela sociedade. Então, o que nós precisamos é uma mudança de modelo, que começa pela garantia dos direitos das pessoas, mas também de investimento. Nós precisamos de investimento em segurança pública, que deve ser destinado às cidades, e as cidades precisam operar esse investimento em segurança pública na sua realidade local. Então, um exemplo é que a partir do SUSP, que é esse Sistema Único de Segurança Pública, apesar de ter sido criado, Bolsonaro, que assumiu faz um ano, até agora não falou qual será a forma de investimento de repasse de recursos para os municípios. Então, quem pensa em ser prefeito tem que entender que as coisas acontecem nas cidades. As pessoas não moram no estado, nem moram
no Distrito Federal, melhor até moram, mas assim, o governo federal e o governo estadual são governos abstratos. Você vive na cidade, e é na cidade que as coisas acontecem. Exato. Então é preciso que haja investimento em novas tecnologias de segurança pública, exemplo de monitoramento, mas somado a isso, políticas de prevenção muito firmes, que envolvam principalmente os mais jovens. A criminalidade, ela tem uma faixa etária. Ela tem uma faixa etária. Apesar das pessoas dizerem que bandido bom é bandido morto, me diga qual é o que sobrevive. Porque se no Brasil 65 mil pessoas são assassinadas, boa parte delas são pessoas que estão envolvidas realmente com crime. Exato. E aí você tem uma faixa etária aí que vai principalmente dos 13 anos de idade aos 27, onde está o maior número de pessoas envolvidas com crime. Então essas pessoas são pessoas em idade produtiva, exato, muito produtiva economicamente falando, mas que estão à margem da sociedade por falta de garantias de direitos. Então assim, parece utópico, mas todo lugar no mundo onde a segurança passou a ser efetiva, ela só passa a ser efetiva com garantia de direitos e mudança de modelo. Bogotá, que as pessoas falam tanto, mas Bogotá não é a Europa, e nem é os Estados Unidos, e nem é países que têm grande poder econômico. Mas Bogotá conseguiu mexer significativamente na questão da segurança pública, mudando o modelo, envolvendo a sociedade e a sociedade participando. Existe uma cidade na região metropolitana do Recife que tem um modelo bastante interessante, que envolve a polícia interativa, o governo presente na discussão com a sociedade, que é Moreno. Moreno está com um projeto muito interessante de segurança pública e é um modelo de ordem pública, onde a população se envolve para discutir a segurança pública. Não é uma coisa só do poder constituído, mas a sociedade participa desse processo, dando informações, se organizando, lidando com as instituições que lidam com segurança pública, e nesse conjunto, com ações do município, há um fortalecimento e um enfrentamento à violência de uma forma totalmente divergente só da força repressiva. Essa não vai dar solução. Se desse solução, nós não teríamos pulado de 9 mil quase assassinatos por ano há hoje 65 mil pessoas assassinadas. É um modelo falido. É um modelo falido e que também se perpetua na questão da impunidade, né? Perfeitamente. Você agora tocou em outro ponto importante. Dos inquéritos policiais no Brasil, e aí é alarmante o que eu vou dizer, dos inquéritos policiais no Brasil, os que vão ter, vamos dizer, solução são 4%. De todos os inquéritos que chegam à justiça, só 4% você vai ter uma solução para aquele fato violento. Para você ter uma ideia, na Alemanha é 96% de eficiência. Então você tem aí um outro elemento que atrapalha isso tudo, que é a impunidade. A impunidade gera muita desconfiança na sociedade, muito temor na sociedade, e a sociedade não acredita mais nesse modelo de segurança pública, porque não há garantia nenhuma de que quem comete um crime realmente será criminalizado. Então, será responsabilizado. Então, isso é um outro ponto importante. Então, o modelo está tão errado que você, um exemplo, você tem 24 horas de presença da Polícia Militar na rua, você tem 24 horas de presença da Polícia Civil investigando, mas você tem, um exemplo, a Justiça 6 horas por dia. Esse modelo está desconectado. Não que não trabalhe, trabalha-se muito, eu não estou falando que não trabalha, eu estou dizendo que o modelo é desconectado. Então, se as pessoas não veem que aquilo que foi feito de forma criminosa não tem responsabilização, as pessoas perdem a crença nesse modelo. Então, sobrevivem, porque nós estamos no verdadeiro estado de guerra. Exato. 65 mil pessoas assassinadas é um verdadeiro estado de guerra. Então, as pessoas estão normóticas. O que é uma pessoa normótica? O que é a normose? A normose é achar que está tudo desse jeito, não tem como mudar e assim vai ficar. Então, isso é uma doença. O povo brasileiro tem muito mais medo da violência do que qualquer outra coisa. As pesquisas mostram isso. E isso é um adoecimento da população com medo a partir do processo de segurança. Quantas pessoas não estão adoecidas por motivo da violência? Seja de forma direta, as pessoas que foram atingidas de forma direta pela violência, ou pelo medo de sofrerem a violência. Como eu sou do Rio de Janeiro, né, que se tem uma fama enorme da questão da violência, né, eu vejo as pessoas adoecidas, meus parentes, familiares, amigos, conhecidos, adoecidos com essa questão da violência. Claro, existe um grau de violência muito alto, né, no Rio de Janeiro como um todo, assim como em outras cidades do país, né, São Paulo, a Recife, né, Macapá, né, quando eu estive lá as pessoas falaram, olha, toma cuidado porque
ultimamente a situação aqui está bem grave. Enfim, é perceptível, né, que as pessoas fiquem com essa doença e acabem pensando numa solução, né, paliativa, né, que esse atual governo, né, de forma totalmente responsável, colocou como mote de campanha, mote de governo, armar as pessoas para se defenderem, fazer uma espécie de autodefesa, né? Então, é plenamente perceptível. Enfim, para a gente poder encerrar aqui esse bate-papo, porque, pelo visto, a gente poderia ficar horas aqui conversando, o que você pretende, dando o exemplo da sua cidade, né, caso você, vendo a disputar a prefeitura, né, ganhe, exemplifique para a gente quais seriam as ações que você faria para determinados problemas. Hoje, na condição de pré-candidato a prefeito, eu me coloco, a sociedade da minha cidade, enxergando de que uma cidade ela é viva e que as pessoas precisam participar da discussão. Falar de segurança pública, falar da questão da segurança, falar da ordem pública, lembrando que a cidade precisa ser melhorada na sua infraestrutura, que as pessoas precisam ser respeitadas no seu valor quanto ser humano, e que ao mesmo tempo é preciso investir na segurança pública como instrumento de garantia da vida e a essa condição de convivência social. Uma cidade, as pessoas que moram na cidade precisam dialogar com o governo. Então, o modelo que nós vamos aplicar à nossa cidade é um modelo de ordem pública. É um modelo que já foi aplicado em várias cidades no Brasil e no mundo, onde as pessoas que moram na cidade, nas suas diversas localidades, nos seus diversos bairros, são empoderadas a discutir que soluções você pode dar a partir da sua rua, do seu bairro, a partir da sua própria cidade, ações de prevenção, ações de controle de informação, ações que podem envolver as pessoas para que elas realmente sintam de que o governo tem uma preocupação com a segurança delas. E aí você tem, o poder público tem um dever de garantir essa segurança a partir desse novo modelo. Então, por exemplo, as guardas municipais. É preciso aumentar o número de guardas municipais na cidade. Não militarizando a guarda municipal, como a gente vê no Brasil. Você vê que até a farda de guardas municipais, às vezes são fardas militarizadas. Ou então o comando é militarizado. Não é? Então você precisa entender que a guarda municipal, que é a lei 13.022, que ainda foi no governo Dilma, que criou o Estatuto das Guardas Municipais, que eu defendo. Os guardas municipais, que hoje são 164 só na minha cidade, precisaria ser 400. Primeiro é fazer concurso público, botar 400 homens e mulheres para ser guardas municipais, dentro dessa nova legislação, prepará-los para atuar na sociedade como um sujeito que integra a necessidade e a vontade das pessoas, a um governo que escute e que crie soluções. O monitoramento hoje, que é um monitoramento que pode ser ampliado, a cidade tem 65 câmeras só, uma cidade com 320 mil habitantes, 330 mil habitantes, uma cidade do tamanho do Porto de Paulista, tem que ampliar em muito o número de locais monitorados. Monitorar, prevenção e participação da população. Quando isso, e com a presença do poder público através dos seus programas de pacificador, ou mesmo com a presença da guarda municipal, não necessariamente armada, mas que possam atuar no fortalecimento da segurança, entendendo que a segurança é muito mais do que força policial e a integração dessas políticas. O que nós vamos fazer na cidade não é nada demais, mas é o que tem de mais importante numa governança, ou no papel de um governante, é garantir que a população diga o que está sentindo. As pessoas sabem onde estão os problemas. E as pessoas também podem ser, junto com o governo, a solução desses problemas. É o que a gente chama de polícia interativa e de segurança interativa, que é o que a gente vai fazer, ordem pública na nossa cidade. É o que eu acho interessante, né? E aí é um exemplo que eu recomendo para todos os nossos companheiros e companheiras que serão candidatos, que serão gestores públicos ou que já são, é exatamente isso. Brizola falava muito isso, olha, a gente precisa escutar a população, a gente precisa conversar com o povo, precisa sentir o que eles precisam, eles vão expressar isso. Eu acho que é o melhor, você tem um estudo, você tem uma visão, mas a solução está sendo chamada a responsabilidade da própria população a participar. Eu acho isso fantástico. Parabéns, eu gosto muito de
dessas soluções que elas são coletivizadas, né? Que, afinal de contas, né, muitas cabeças pensam muito melhor do que uma só, né? Perfeitamente. Fábio, muito obrigado. Um prazer. E vamos aproveitar também essa sua explanação para levar nos nossos cursos, né, para os candidatos a prefeitos e vereadores que nós estamos promovendo pela Universidade Aberta Leonel Brizola. Muito obrigado, Fábio. Obrigado também.